Um dia estranho do governador de São Paulo, João Dória, né? Ele, de certa maneira, deu sinais, alimentou expectativas de que haveria medidas mais drásticas no estado de São Paulo, se aproximando do limite, que é o tal de lockdown, mas não foi isso. Pouco tempo depois, horinhas depois, Dória voltou para anunciar crédito, redução de impostos, que ele mesmo aumentou. Mas ainda pela manhã, inclusive a Bruna Barbosa estava lá acompanhando o Dória. Eu não sei se temos aí, né, Ronald, de momento que ele se refere ao novo ministro Bora lá, vamos da ouvi-lo. Saúde. Ele fala, Vamos ouvir inclusive, é importante que a gente ouça porque ele fala da gravidade da pandemia e aponta para o que teoricamente aconteceria hoje e aproveitou para falar do ministro também. Nós não nos pautamos por nenhum tipo de pressão, nem a pressão da economia, nem a pressão política, nem a pressão da imprensa, nem a pressão de nenhum segmento, e sim a orientação da saúde. Hoje o Centro de Contingência do Covid-19 tem uma reunião pela manhã, essa reunião terminará por volta das 11 horas, 11h30 temos a reunião preparatória da coletiva e na coletiva anunciaremos quais serão as medidas adicionais que certamente terão que ser adotadas. Nós estamos diante de um quadro gravíssimo, dramático, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. Faltou um trechinho aqui, Zaidan, que a gente vai tentar colocar na sequência, que foi suprimido dessa parte, em que ele fala que o novo ministro Queiroga começou mal, porque afirmou que seguiria as determinações do governo federal e são políticas do governo e não políticas do ministério. Então ele classificou como se fosse um serviço de vassalagem ao presidente da República, ao governo federal, a nova gestão do Ministério da Saúde. Se a gente conseguir separar a tempo, eu mostro para você, mas é basicamente isso. Exato, Ronald. Porque, primeiro, o João Dória, quando diz que não aceita pressão do setor econômico, produtivo, ou da imprensa, né? Sempre a imprensa, ou disso ou daquilo, mas que está apenas ouvindo médicos e cientistas, etc. Isso não é verdade, não é? A principal pressão sobre João Dória é dele mesmo, de suas ambições políticas. Essa é a principal pressão sobre João Dória. Segundo lugar, ele decidiu que continuará em determinado caminho, embora agora provavelmente reavaliando metas e objetivos, pode não ser mais o Planalto, por inviável, se ele já considera que é inviável que ele ganhe uma eleição presidencial, e talvez ele passe a trabalhar, ou já trabalha, com a expectativa de uma reeleição em São Paulo, que não será moleza, porque o Dória, ele, quando se candidatou ao governo de São Paulo, meio que obrigado, né, porque ele queria se candidatar à presidência da República, e tentou inclusive dar uma rasteira no Geraldo Alckmin, que o conduziu à prévia do PSDB, enfrentando a cúpula do partido, enfrentando os chamados tucanos históricos. José Serra era contra. E Goldman, inclusive o Goldman chegou a trocar farpas publicamente com o João Dória, não é? E o João Dória, inclusive, apelou quando se referiu à idade do Goldman e sugeriu que ele usasse pijama, não é? E, enfim, lamentável. Mas ganhou a prévia com certa folga e ganhou a eleição com mais folga ainda. E ficou deslumbrado, porque desde que estabeleceu-se a possibilidade de 2 turnos, o segundo turno é sempre uma possibilidade, não uma obrigatoriedade, foi a única vez em São Paulo em que não houve segundo turno. Inclusive na última eleição, vencida pelo Bruno Covas, houve segundo turno. Quando o Dória ganhou do Haddad, que tentava a reeleição, não houve segundo turno. Não aconteceu. Ele ganhou no primeiro turno. E ficou empolgadíssimo com aquilo, não é? E apesar do Alckmin ter enfrentado as resistências dentro do partido, resistências pesadas, repito, né, de gente com história dentro do partido, tanto quanto ele, Alckmin, mas o Alckmin enfrentou para que o Dória pudesse seguir o seu caminho.
ele tentou dar a rasteira no Alckmin para ser ele o candidato à presidência. Não conseguiu, foi candidato a governo do estado. Como ele deixou a prefeitura e as pessoas não se esqueceram que ele havia prometido que cumpriria seu mandato, e aí vem aquela história, não, é que eu entendi que servirei melhor a própria cidade de São Paulo estando no Palácio dos Bandeirantes. Não é? Aquela ideia de que, olha, fala um negócio aí que o povo engole. E não é assim. Tanto que ele perdeu em São Paulo, na capital, mas ganhou no interior. Ganhou no interior. E por que hoje o Dória não pode contar com um passeio se tentar a reeleição? Porque no interior há muita insatisfação, principalmente com o aumento da carga tributária. Agora revisto parcialmente. Zera para o leite, reduz para a carne. Há poucas semanas houve tratoraços pelo interior de São Paulo. Ou seja, produtores rurais se manifestando contra o governo do estado. Então, onde ele ganhou, poderá o Dória enfrentar dificuldades. Sempre, claro, depende de quem ele vai enfrentar. De repente ele enfrenta um cara que tem uma rejeição muito maior e ganha até na capital. Isso é, política é assim, depende de quem você vai enfrentar, não é? Você não leva sozinho, solitário, o seu apoio e a sua rejeição. Você vai fazer um embate contra o apoio que o outro tem e a rejeição que o outro tem. Então, pode chegar lá e ganhar. Mas não, nada sugere uma moleza, um passeio. De qualquer maneira, ele, inclusive com esses movimentos que o Lula determinou para o PT, sem chamar de frente ampla, é isso que o Lula está vislumbrando, uma frente ampla. Uma frente ampla. Ou seja, gente de diversos pensamentos políticos, linhas ideológicas, partidos, agremiações, unidos, daí a frente ampla, deixando para discutir depois as diferenças, mas tendo um alvo, uma meta, um objetivo prioritário, que no caso, na visão do Lula, é isso que ele quer estabelecer como parâmetro, é derrotar Bolsonaro em 2022. E se ele consegue a tal frente ampla, ele, Lula, passa a ser o instrumento da frente ampla para o objetivo ser alcançado. Essa é a ideia do Lula. Do Lula. Não é... O Ciro Gomes não vai aderir a essa frente, já deixou claro que não, diz que jamais fará isso. Da mesma maneira, ainda que o Dória caia fora, provavelmente haverá um candidato que não será alinhado ao PT e nem ao bolsonarismo, e assim por diante. Mas o Dória, que, como lembrou ontem o Ronald, falou que ia visitar o Lula na cadeia, né, em Curitiba. O Dória de suas fases, né? Camaleônico. Então era o Bolsodória. Era o Dória que ia dizer o seguinte: bandido se rende ou vai pro cemitério, não é? Tudo isso desapareceu. A Cracolândia acabou, né? A Cracolândia acabou quando o prefeito. O João Trabalhador também é um slogan do passado. Camaleônico. E agora há esse ensaio, não é? E é claro que as pessoas não se esqueceram do que Dória disse sobre Lula e do que Lula disse sobre Dória. Mas o Lula já fez isso várias vezes, né? O Lula, é bom lembrar, quando presidente, ele recebeu apoios, porque assim, o cara que tem a caneta, ele começa a receber apoio. Ele não rejeitou o apoio do Jader Barbalho, do Delfim Neto, que aliás já disse que será eleitor do Lula, do Paulo Maluf, né? Até aquela cena do Maluf indo lá apoiar a candidatura do Haddad, né? E o Haddad diz, não, eu não posso rejeitar. Pode sim, seu Haddad. Pode sim. Há coisas que vêm antes da conveniência eleitoral. Pode sim. Mas José Sarney virou aliadíssimo do governo Lula. Então, ele está acostumado com isso, não é? Ou seja, quem era oponente radicalmente oposto antes, antagonismo, passa a ser um aliado dependendo da circunstância. Então o Lula, se o Dória entrar na canoa, ele não vai jogar o Dória nas águas. Ele vai aceitar o Dória na canoa porque traz voto em tese, traz um apoio importante do governo de São Paulo e tal. Não acho que isso esteja definido.
Não acho que o Dória vai embarcando assim, até porque ele tem um partido. Tem de responder perante esse partido o que ele pensa da vida. Mas o discurso ele vai mantendo, inclusive, ao ofender o novo ministro da Saúde. Porque ele chamou o cara de vassalo. O sujeito chegou agora, já falou coisas que ninguém antes havia falado no governo, a respeito de cloroquina, a respeito de tratamentos preventivos, a respeito de distanciamento social. Ele falou coisas que ninguém no governo havia falado. Mas também falou o óbvio. Falou, ó, quem dá a palavra final no governo é o governante eleito. Por que o capitão Bolsonaro tinha mais autoridade que o general Pazuello? No exército isso é sempre estranho, né? General bater continência para capitão é estranho. Mas ele tem o voto. O voto. Ele ganhou uma eleição e a Constituição o coloca como chefe supremo das Forças Armadas. Então, Augusto Heleno, Pazuello e outros que até se afastaram, romperam, mas bateram continência porque essa é a ideia. Né? Esse cara foi eleito e, portanto, ele ocupa agora a chefia, o comando das Forças Armadas. Então, o que disse o ministro é uma obviedade. Quem decide é o presidente. É claro que o ministro não deve nunca perder, nunca perder a ideia, o princípio, a premissa de que ele foi escolhido ministro e que suas ideias sobre aquela pasta devem ser consideradas. Se for só para executar a ordem, vai embora, cara. Vai embora. Mas ele não disse isso, que ele estava lá só para executar ordens. Mas ele disse que, claro, a política ao fim de qualquer dos ministérios é do presidente da República. Ele é que tem voto, ministro não tem voto. Ministro não tem voto. Quem tem voto é o presidente, ele que decide. Ele pode chegar agora e falar assim, todos os ministros estão demitidos. E é isso, todos estarão demitidos. Em qualquer lugar. Nos Estados Unidos, se o Biden falar todos os meus secretários, que eles chamam lá de secretários, os ministros, estão demitidos. Todos estão demitidos. Não farão isso, é óbvio, não é? Mas a autoridade existe, o poder que o voto confere está lá. Poder que ministro nenhum tem. Autoridade que não foi conferida a nenhum ministro, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Argentina, nem no Chile. Estou falando de regimes presidencialistas, né? Então, o Dória, ao chamar quem recém chegou de vassalo, só porque o ministro disse o óbvio, o que importa agora é ter as ideias do ministro serão aceitas pelo governo, o que significará uma mudança, e, portanto, haverá uma nova abordagem ao problema. É um sujeito que se mostra disposto a conversar com todos os secretários de saúde. Imagino que se os governadores quiserem também, mesmo aquele que o chamou de vassalo, ele está lá. Ele tem, inclusive, a experiência da negociação política por ser uma espécie de dirigente sindical no mundo da medicina. Não é? O cara pode, daqui a um mês, ser mais um tiro na água. A gente pode olhar e falar assim, mais um, fazendo bobagens, incompetente. Pode ser, mas pode ser que daqui a um mês a gente diga, poxa, mudou. Mudou. Esse sujeito conseguiu fazer o que o Taishi tentou e não conseguiu. O que o Pazuello nem esboçou fazer, né? E muito menos o senhor Mandetta, o homem das frases de efeito. O Taishi tentou fazer, não conseguiu, pegou o boné e foi embora. Foi desrespeitado quando o ministro da Saúde. Porque ele soube de coisas pela imprensa. O que a gente espera é mudança nisso. É a coordenação nacional que nunca houve. Que, enfim, haja. Mesmo com a obviedade de que o sistema de saúde ele é operado no local. E assim que deve ser num país tão grande. Ele é operado pelo município, quando muito pelo governo do estado. O ministro da Saúde, na verdade, é um distribuidor de recursos. O SUS é assim. E tem de ser assim. Já pensaram o SUS operado desde Brasília? Seria uma porcaria. Ele tem de ser operado no local, por agentes locais. E, claro, com a União garantindo recursos. Estados administrando, mas principalmente municípios administrando. É isso que a gente espera, uma coordenação que não fira
talvez o único setor onde há de fato uma federação no Brasil, que é no setor da saúde. Que não fira isso e que seja competente para negociar a compra de vacinas, para fazer uma abordagem nacional de, atenção, sigam tais princípios. Na hora de vocês decidirem, vocês é que vão decidir, os secretários estaduais e governadores, secretários municipais e prefeitos, quando fechar, quando abrir, essa prerrogativa é de vocês. O Supremo já disse, é de vocês, e é assim que deve ser, porque é uma federação, pelo menos na saúde. Mas nós, aqui no Ministério da Saúde, queremos colaborar estabelecendo critérios universalmente aceitos para que a decisão pelo fechamento ou pela abertura ou pela flexibilização não seja uma decisão errada. Sigam esses princípios, é isso que se espera do Ministério da Saúde, além, claro, de negociar a compra de vacina, isso é prioridade, e distribuição de recursos. Porque aí o Brasil é pouco federativo. Há uma concentração de recursos na União, tanto que a gente vê toda hora prefeito, governador, com chapéu na mão, com pires na mão, pedindo dinheiro para o Ministério da Economia. Não é? Isso faz tempo. Quando o Fernando Henrique fechou as torneiras de Minas Gerais, alegando um problema nos pagamentos, na verdade era uma perseguição política ao Itamar Franco. Era uma perseguição política ao Itamar Franco. E quem pagou foi o pobre em Minas Gerais. Itamar Franco não ia no hospital público, não ia na escola pública. Quem pagou foi o pobre em Minas Gerais. Aquele que precisa da ação pública. Esse pagou pela ação política do senhor Fernando Henrique Cardoso. E no Brasil é assim, a União, ela detém a maior parte dos recursos e distribui. Então, o Ministério da Saúde faz isso. Se esse ministro fizer isso, tá tudo bem. Agora, falar o óbvio, por acaso algum secretário toma uma decisão com a qual João Dória não concorda em São Paulo? Claro que não, e nem deve. Ele pode dizer assim, eu penso isso, tem de ser assim, é assim que funciona. Agora, o senhor concorda ou discorda? O Dória vai dizer, não, toca o barco, não, eu discordo. E aí o cara tem a prerrogativa e o direito inalienáveis de ir embora. Fala, bom, já que você não me escuta, eu vou embora. Como fez o Taish. Não me escuta, eu vou embora. Qualquer secretário do Dória tem o direito de ir embora, mas ele tem de saber do Dória se ele pode fazer aquilo que ele considera correto, porque o Dória que tem o voto. O Dória que foi eleito. E naquela história de que o poder emana do povo, ele recebeu o voto. Então ele é que pode dizer para o secretário, faça ou não faça. E assim é com o presidente da República. Ele é que pode dizer para o ministro, faça ou não faça. Agora, o ministro tem o direito inalienável de dizer, você não concorda comigo? Você não vai fazer o que eu penso? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. Como fez, insisto, o Taish. Vou embora. Agora, a obviedade de que quem decide é o que tem o voto, é o chefe daquele poder, chamar isso de atitude de vassalo, é política. O discurso do Dória, a declaração que ele fez contra o novo ministro da Saúde é uma declaração política. É para manter o terreno. Olha, eu continuo aqui metralhando o governo federal, metralhando o Bolsonaro. Isso vai me credenciar alguma coisa. Nem que seja fazer parte do coro Lula lá. Ou não. Ou não. O camaleônico pode amanhã ou depois dizer outra coisa. Depende do que será mais conveniente. Agora, na prática, o que importa para quem está aí com dívida no banco, com o negócio pendurado, pronto para ser fechado, demitindo trabalhadores, demitindo funcionários, com dificuldade tremenda de pagar contas. Aí entra esse pacote de medidas econômicas para ajudar o Estado, no dizer do Dória, a passar pelo pior momento da pandemia. Então, no mês que vem, abril, o Estado de São Paulo reduzirá o ICMS da carne. Vai zerar a cobrança de ICMS sobre o leite. Que, aliás, o produtor de leite é um herói, né? É um herói. O preço que ele recebe pelo litro de leite, ele não compra um copo d'água na cidade, hein? Não compra um copo
de água mineral na cidade. Copo, não é nem a garrafinha. Com que ele recebe pelo litro de leite. E mais, recebe aquilo que as empresas acordam entre elas. As empresas que compram para pasteurização e aí para fazer queijo, para vender leite in natura, para fazer sorvete, requeijão, não importa, iogurte, não importa. Mas eles compram ali do produtor e dificilmente ele não tem concorrência. Capitalismo sem concorrência é falso capitalismo. É essencial para o capitalismo a concorrência. E no Brasil há setores carteirizados, né? Eles dizem, determinam, definem o que pagarão. E o sujeito não tem alternativa. Se ele não vender para eles, vai vender para quem? Não é? A não ser que ele tenha a capacidade de ele próprio pasteurizar, fazer outros produtos, fazer queijo, fazer iogurte, quem sabe, se ele tiver ali uma capacidade industrial. Não é fácil. Produtor de leite no Brasil sofre. Então, pelo menos houve essa decisão de zerar por hora e mais, abertura de uma linha de crédito de 100 milhões para os setores econômicos mais afetados pela pandemia. Já ouvimos o setor aqui no Bora Brasil, com o Joel, com a Ana, o setor de bares e restaurantes dizendo, toda ajuda é bem-vinda, mas é obviamente uma ajuda insuficiente. Estamos falando de milhares de empreendedores e é preciso que haja também ajuda federal e municipal, que nunca houve, aliás, na cidade de São Paulo, disse o representante do setor. O Dória anunciou as medidas em entrevista coletiva e, no caso de carne e leite, a medida da carne será voltada aos pequenos estabelecimentos, como açougues, enquadrados no Simples Nacional, não é para todo mundo não, com redução de 13,3% para 7% do ICMS na compra para revenda. Olha só o que os caras estão pagando, 13,3% de ICMS. Passará para 7% na compra para revenda. Então é o açougue ali, o pequeno empreendimento que está enquadrado no Simples Nacional, não é para todo mundo. E essa alíquota de 7% era cobrada até o início deste ano, ou seja, João Dória passou de 7% para 13,3%. E agora retorna para 7%. No meio de janeiro, o governo estadual revogou os benefícios. O ICMS do leite será zerado a partir de 1º de abril. É que essas medidas valerão. O crédito de 100 milhões será para setores econômicos mais afetados, 50 milhões a juros baixos. Não sei qual o tamanho do juro. E com carência estendida para bares e restaurantes por meio do Desenvolve São Paulo, Desenvolve SP, instituição financeira do governo estadual. E os outros 50 milhões serão destinados a outros setores afetados. Comércio, academias, salões de beleza, barbearias e empresas de eventos, isso por meio do Banco do Povo. Então 50 milhões para bares e restaurantes via Desenvolve SP, 50 milhões para comércio, academia, salão de beleza, barbearia, promotores de eventos e tal, por meio do Banco do Povo. E mais uma medida anunciada, a prorrogação da suspensão do corte do fornecimento de água e gás para setores de comércio e serviços para 30 de abril. Não é que vão, ninguém vai pagar, esqueçam. Não, vai haver um adiamento e a medida deveria acabar em 30 de março, foi estendida por mais um mês. Porém, só para setores do comércio e serviços. Os estabelecimentos que não pagaram as contas não terão os nomes negativados e as dívidas poderão ser negociadas em até 12 parcelas sem multas ou juros. Não é para residência, hein? Porque eu ouvi gente até dizendo, que legal, porque muita gente não está conseguindo pagar a conta de eletricidade da residência. Não é para residência, é para comércio e serviços. Correto? Enfim, esse é um resumo do resumo. E claro, o que permeia politicamente todas essas decisões, não é? O crédito é importante, claro que não é para todo mundo, não há dinheiro para isso, mas atinge alguns setores que estão pendurados à beira do precipício. E o que a gente espera é que isso, antes de mais nada, garanta empregos, garanta o funcionamento, porque não haverá emprego se
se o empreendimento não conseguir ficar em pé, se o cara fecha as portas, não tem jeito, então que garanta empregos, garanta a continuidade do empreendimento, para que essas pessoas possam esperar um pouco mais, ter um pouco mais de oxigênio, até que a gente tenha de fato uma resolução dos principais problemas provocados pela pandemia, principalmente para o setor do comércio, setor de serviços, setor industrial. Não está fácil, a quebradeira é quase geral, então a gente espera que pelo menos isso forneça algum oxigênio. E que o Dória não ofenda tão facilmente alguém que ele nem conhece direito, Ronald. Já que você voltou a tocar nesse ponto, aí daí a gente ficou devendo exatamente a parte em que o Dória fala do novo ministro, vamos ouvi-lo aqui. Cadê o governador? Está aqui. Diga, governador. Acho que o ministro começou mal. O ministro da Saúde, que como cardiologista assume o Ministério da Saúde, diz quem manda é o presidente da República, que não é médico, já é um mau início, um mau presságio de mais alguém que prefere fazer vassalagem ao presidente da República, ao invés de atender aquilo que é medicina, aquilo que ele aprendeu na escola, na faculdade, na universidade e na prática como cardiologista. Começou muito mal. O ministro da Saúde, que declara que vai seguir rigorosamente as orientações do presidente da República, que é notoriamente um negacionista, começa mal. E ainda, em cima do que você falou, Zaidan, você citou aí as taxas de juros. Quando o empréstimo é pelo Desenvolve São Paulo, tem esse valor aí de 60 milhões, 8 meses de carência e 60 meses para pagar, 1% ao mês mais Selic. Tá? E pelo Banco do Povo, o limite de 10 mil reais, de 0 a 0,35, carência de 6 meses e 36 meses para pagar. Os dois formatos de financiamento, as duas diferentes aplicações, dependendo do tamanho do negócio, e com esses atributos de juros, prazo de pagamento e carência também.